tudo bem? Se você tem dúvidas sobre restauração do seu casamento ou pessoal, vem com a gente que a gente vai te ensinar aqui. Oi, acho que já estamos ao vivo. Oi, pessoas, boa tarde, paz, como estão? Mais um dia de live. Vou baixar aqui. Oi, pessoas. Como estão? Vou prefixar aqui o tema. Respostas. Como estão? Começando a semana já abençoada. A gente só lembrando, né? A gente falou no grupo também, mas é bom reforçar. Se a gente chegar a 35 pessoas online agora, nós vamos fazer um sorteio de uma Bíblia lá no grupo. É a Bíblia da Mulher, então tem guia de estudo, tem várias coisas, né? Próprias para mulheres. E aí vai ser, a gente vai, né, postar a live, aí vocês vão comentar e a gente vai fazer um sorteio em cima desses comentários lá na live, tá bom? No final eu vou falar também pra poder reforçar. Aí amanhã mesmo a gente já vai fazer o sorteio. A Cris ainda não entrou. Amanhã também no grupo começa, né? Nossa primeira reunião no Zoom, vai ser bênção. Quem participar, depois, né, dá um feedback pra gente. Porque na última live a gente também tinha comentado, mas aí a gente não tinha falado dos comentários. Aí vai ser da última live e dessa live também. Bem lembrado, Tati. Deixa eu ver aqui, pedir pra entrar. Não, ainda não entrou. Gente. Oi, Michele. Gente, é por Deus, né? A gente vem aqui falar, dá um pouco de vergonha, mas quando a gente faz as coisas pro reino, quando a gente, né, faz as coisas pra Deus, a gente deixa vergonha, deixa tudo de lado e vai. Tati tá rindo, né? Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Alguém viu, gente? Se a Cris entrou? Você viu, Tati? Não, não entrou ainda. Não, ela não entrou ainda. Amém, gente. Né, o grupo do WhatsApp, a gente vai fazer o mês agora e já o número de pessoas já, graças a Deus, aumentou. E é um trabalho muito gratificante, sabe? Quando a gente pode trabalhar com restauração pessoal, pra gente ter restauração do nosso casamento. A gente vê restauração em todas as áreas da nossa vida. É muito gratificante e é lindo. E às vezes a gente tem muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Principalmente com relação à Bíblia também. Algumas igrejas, principalmente agora da pandemia, não tem estudo bíblico, então escola dominical. Então é bom, hoje com a psicóloga, né, com a Cris Lola, a gente vai poder tirar essas dúvidas, né? Principalmente dentro da palavra, que a gente vive num mundo que as pessoas, né, se acham, tiram certezas, mas quando é fundada na palavra e também em termos científicos, a gente tem esse embasamento, né? O projeto Casal Restaurado, a gente, né, nasceu tem mais de 1 ano e meio, na verdade, vai fazer 2 anos, e ele nasceu com o objetivo, né, de ajudar essas mulheres na restauração de casamento.
mulheres que às vezes sofrem um relacionamento abusivo e não acham que isso é um relacionamento abusivo, né? Mulheres que não têm uma ideia do que é um casamento, que às vezes, né, tem uma situação que ela acha que é normal passar pelo marido, ou então o marido foi embora, o marido tá contra a mulher. Então a gente acolhe, né, um grupo de WhatsApp, a gente aconselha, a gente conversa. E quando a gente vai trocando experiência, uma mulher conversando com a outra, a gente vê que o problema não é só nosso, né? Às vezes a gente aumenta muito a dor e fala, ai meu Deus, só eu passo isso, só eu tô passando. E quando a gente divide com mulheres do Brasil todo, a gente vê, a gente fala assim, gente, tem pessoas passando situação pior, o que eu faria na situação dela? Morgana, tem no link no WhatsApp, ou Tati, se tiver como copiar o link e colocar nos comentários, tem o link. E lá a gente, né, tem esse grupo no Zoom agora, que a gente vai começar a partir de amanhã. Então são grupos menores e a gente vai conseguir fazer essa conversa mais personalizada, a gente vai conseguir entender as necessidades, né? Porque às vezes a gente acha que é loucura, a gente acha que não é coisa da nossa cabeça, mas a gente vê que tem todo um histórico familiar por trás disso, coisas que passam de geração em geração, então coisas que nossa avó passou, nossas mães, né, nossa mãe passou e a gente está repetindo padrões, né? Então quando a gente estuda, a gente começa a estudar a nossa situação, lá a raiz, desde lá de trás, a gente consegue ver, entender nosso problema realmente. O que é um problema? Eu sempre falo muito isso. Às vezes a gente está com dor de cabeça, toma remédio a vida toda, mas quando vê é só ir no oftalmologista, queria passar um remédio que é um problema de visão, né? Então, às vezes a gente está sofrendo, está passando por uma necessidade, mas não consegue ver a causa do problema. Então, né, tem esse grupo de mulheres, tem pastoras, né, quase psicólogas, que vão ajudar você a entender essa situação. Por que eu estou passando isso com meu marido? Por que eu aceito? O que a Bíblia realmente fala sobre divórcio, sobre segundo casamento, né? A palavra do Senhor, a gente vai ver em várias igrejas, né? A mesma passagem, cada um tem, né? Mas o que realmente é verdade? O que a palavra do Senhor fala? Né? A gente tem mania de traduzir, de pegar só aquilo que nos interessa. Né? Aquilo que a gente não quer, a gente distorce a verdade. Mas o Espírito Santo, ele é muito claro com algumas coisas. A gente não pode ser legalista, moralista, nem religiosos. A gente tem que viver a palavra do Senhor. E Deus fez a mulher, gente, a mulher é linda, né? Nós somos as princesas, né? Deus fez o homem, que é um projeto, depois fez a perfeição, que é a mulher. Então a mulher é aquele lado emocional, o lado frágil, é aquele lado... é o lado belo do relacionamento, né? O lado carinhoso. Eu acho que a Cris entrou, eu vou chamar ela aqui. Ô Tati, coloca de novo o link, tem outra pessoa perguntando. A Tati vai colocar ali, tá, Glaucia, pra você entrar e conhecer. Deixa eu botar. Manda o convite, Cris, por favor. Olá, Aí. entrou. Oi, Tudo bom? tudo ótimo, vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tô vendo que você Estava dando uma introdução aqui, ansiosa para vocês esclarecendo as dúvidas. estava ouvindo. Então, Cris, a gente fez algumas perguntas, né, lá no grupo, e outras a gente, pelo Instagram também, né, mulheres, elas abriram, e aí a gente queria que você falasse um pouquinho delas. Tá. Sim, tô Dúvidas, aqui. né? O que vocês precisarem, né, que eu puder responder também, né, que eu puder ajudar, estou aqui para isso. É que eu estava explicando, né, Cris? Às vezes a gente vai muito na palavra, mas a gente não vê o lado, né, da psicologia, da raiz do problema, a questão dos nossos familiares, né? Sim. Essa questão. E aí a psicologia junta com a fé e aí consegue explicar. Sim, né? com certeza. Na palavra de Deus diz que o Senhor nos deu o dom da ciência, né? Então, o dom da ciência está com o homem.
né? Não é feito pelo diabo, né? Não está aí para ao conhecimento de todas as coisas, né? Quem dá é Deus ao homem. Agora, ele faz aquilo que é melhor para ele. Muitas vezes o caminho que ele escolhe é errado, mas que a ciência é dom de Deus, dom do conhecimento é de Deus, não é? É inerente ao homem por si só. O Senhor, ele permite, e é até aqui, né? Como ele coloca limite em todas as coisas, e a gente não, muitas vezes a gente não coloca limite em nada, mas ele coloca limite nas coisas, né? E ele fala, não, até aqui, então eu vou derramar do conhecimento. Até aqui está indo, né? Porque o homem ele tinha toda essa plenitude no jardim, né? Quando Adão e Eva eles foram formados, eles tinham 100% de toda a funcionalidade do cérebro, da mente, né? Conectada com o espírito que era de Deus, né? Então, o que acontece? Era uma explosão, né? Aquilo era uma coisa que, como que o Adão, ele todo dia ele saía para verificar o jardim, né? Para ele inspecionar o jardim. E era enorme, né? Não tinha bicicleta, não tinha avião, não tinha helicóptero para fazer por cima, a inspetoria, não. Como será que ele fazia, né? Porque ele tinha essa... Eu acredito, ele estava aqui, ele estava lá, ele estava acolá, e ele tinha esse tom até se teletransportar, né? Ele ia e vinha, mas quando o homem pecou foi tirado, né? Para que, imagina, o homem com tudo isso e com o mal junto, não ia dar muito certo. Então, acredito que Deus deu uma tesourada aí no homem para isso, mas que o conhecimento da ciência junto com a fé é realmente aquilo que é o todo, né? A gente não é partes, né? Eu sempre falo, nós somos corpo, alma e espírito. Nós não podemos só olhar uma parte e não olhar outra. Aí parece que fica, se eu fizer isso vai dar certo? Pode dar certo para você, para o outro pode ser que não dê. Né? O ser humano não é uma ciência exata. Infelizmente, eu gostaria que fosse. Só copiar do outro estava pronto, Estava né, pronto, nossa, ia ajudar o nosso trabalho, viu? Errar menos, né? Ó, eu vou para a primeira pergunta que fizeram lá no Instagram. Dá para restaurar o casamento sem nenhum contato com o marido? Claro que dá. Dá, porque se você tem convicção daquilo, tudo é assim, é convicção. Tudo aquilo é convicção. A convicção, ela está ligada à fé. Tudo aquilo que você... A fé diz que é a firme convicção daquilo que você não vê. Então, você não precisa estar perto do teu marido ou próximo para estar restaurando. Porque, afinal de contas, quem vai restaurar é Deus, não é você. Né? Então, se você tem a convicção que é isso que Deus tem para a sua vida, e aí o que eu vou falar, não existe uma fórmula, tá? Se você tem convicção daquilo que Deus tem isso para a sua vida, você já colocou paz no teu coração, entendeu? Então você vai e você saiba esperar. Não precisa estar perto lá, fuçando principalmente a rede social dele, vendo que ele está se divertindo enquanto você está chorando. Isso não é bom, tá? Não é bom. Então, deixa ele livre, né? Você pode restaurar como você... Deus, ele está operando lá. Ele é onipresente. Você não está, mas Deus está lá, tá? Então, ele restaura sim. Outra pergunta. A restauração é para todos? Oro e nada acontece. Já tem 2 anos. Claro que é para todo mundo. É para todas as pessoas. É para o ímpio, é para o servo de Deus. É para todo mundo. Né? A restauração é para todo mundo. Agora, tem que ver o que está no propósito do seu coração. Sabe? É uma coisa que eu vou te falar muito profundamente. Às vezes o propósito do seu coração... Você quer restaurar por uma vingança. Você quer restaurar para você mostrar como você é melhor que a outra, que ele foi embora. Você quer restaurar por causa dos seus filhos. Você quer restaurar por causa da sua situação financeira. Você quer restaurar porque você tem uma ligação com a família da pessoa. Eu sei lá, tem tantos motivos, menos o principal, que é o amor realmente. A gente pensa que a gente, sabe, eu quero. Não, é muito complicado. As pessoas, elas têm, aí que acontece, fica sem direção, né? A pessoa, ela atira para tudo quanto é lado. E é engraçado que o propósito do teu coração não fica encoberto para Deus.
não fica encoberto para Deus. Ele está vendo isso, ele sabe o teu propósito. Então, às vezes a pessoa fala assim, não restaurou, porque não, né? Tem que ver qual a intenção do seu coração de restaurar. Eu posso dizer aqui da minha experiência com Deus que eu tive, né? Quando eu estava 1 ano e meio já orando pelo meu casamento, né? E ele tinha saído de casa porque houve uma traição, né? Ele me traiu e ele saiu de casa com uma funcionária minha, ele trabalhava também lá, e serva de Deus, a mulher era. E eu orei durante 1 ano e meio, buscando ao Senhor, vendo os propósitos, e um dia Deus me confrontou. Um dia Deus me fez uma pergunta, e ele falou para mim, o que que você quer? Foi uma coisa que, assim, é só Deus mesmo para chacoalhar as estruturas da gente. Ele chacoalha com uma pergunta. E sabe aonde que mexe, né, Cris? Sabe onde mexe, tá? Porque se fosse um amigo te perguntando, você, nada, você ia falar outras coisas. Mas quando Deus fala, é que a palavra dele é como uma espada. Ela entra e ela divide tudo dentro de você. E teve esse dia que Deus me confrontou. E ele falou, o que que você quer? Você quer voltar? O que que você quer? E eu lembro que ele estava aqui em casa, ele tinha acabado de almoçar, porque ele veio ver as crianças e ele estava dormindo no escritório. E eu passei aqui na sala de jantar e eu vi ele dormindo, aí eu olhei assim, aí Deus falou, o que que você quer? Você quer ele de volta? Me deu uma tristeza no coração, porque eu falei, era só responder sim. Não era isso que eu estava orando? Mas Deus perguntou dentro do meu coração. Deus, ele fala dentro do teu coração. E é algo profundo. Quando você tem um relacionamento com Deus, ele fala dentro do teu coração. E aí me deu uma tristeza. Aí eu falei, não, Senhor, não é isso que eu quero. O meu propósito estava errado. Eu queria restaurar meu casamento com a dos meus filhos. E quem vai ficar casada com ele não são os meus filhos, sou eu. Sou eu. Então o propósito estava errado. Então, entendeu? É isso que a gente precisa analisar dentro do nosso coração. Qual é o propósito de tudo isso, né? Certo. Tem até outra pergunta que fizeram aqui. Posso orar pela transformação e libertação do meu marido ao invés da restauração? Você pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Eu nunca vou falar, não ore pelo seu ex-marido, né? Não ore por ele, não. Você pode orar, mas não precisa ter mais restauração. Você não quer restauração, tá tudo bem, mas você vai orar como se fosse um amigo, você não ora por uma pessoa amiga. Aliás, você ora até pelo desconhecido quando te pedem oração, né? E eu lembro muito bem que quando meu ex-marido, que é esse caso que eu contei, já casado com outra pessoa, teve um infarto, né? E ele foi para o hospital, ela me pediu intercessão. A mulher atual dele me pediu oração. Então, e orei chorando. Tá? Porque isso é um verdadeiro perdão. Quando você perdoa uma pessoa, é outro patamar, gente. Não tem resquício, não tem neném. Eu chorei. Nunca, né? Por causa que, sabe, eu falei, não, eu chorei porque era uma vida. E era pai dos meus filhos, ele é o pai dos meus filhos. Eu não queria que meus filhos passassem por uma perda dessa, mas de jeito nenhum. E eu clamei com força e orei com ela várias vezes, né? E graças a Deus ele foi curado, né? Então você pode orar, você fica à vontade. Amém. Prova de amor até, né? Oxe. Com o outro. Como saber se realmente Deus quer restaurar o nosso casamento? Como saber se é promessa? Pois é, de novo vou falar. Deus, ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus da restauração, né? As coisas de Deus, ela é perfeita. Eu sempre falo, no mundo espiritual, né, a gente tem que chamar à existência as coisas que não existem. No mundo espiritual, existe separação? Não. Divórcio? Guerras? Violência? Não existe. Então, como ele pode desejar algo que não fosse a restauração? Se ele é o Deus da aliança. Percebe? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda. Ele não vai inventar outras coisas. Nós temos esse sentimento, nele não há. Não há esse sentimento. Agora, como você vai saber? Foi igual eu, demorei 1 ano e meio e Deus falou comigo, porque eu buscava do Senhor.
Eu sabia que eu queria uma coisa ou uma intenção racional, mas meu coração não queria aquilo. Meu coração estava distante já daquilo, né? Então, assim, não tem essa coisa assim, Deus, ele quer sim a restauração. Agora, e você? Você quer? Até onde você pode lutar por isso? E outra, tem gente que fica presa, às vezes, numa situação, e Deus já mostrou tantas outras coisas, Deus já falou tanto no coração da pessoa, e a pessoa ela não capta aquilo. Eu vou te falar uma coisa, se eu tivesse desconectado aquele dia de Deus, não sei se ele me perguntaria de novo outras vezes. Porque quando Deus fala, ele falou já. Tem gente aqui que Deus já deu a resposta várias vezes para você e você não decide. Confirmações, né? Sabe? Você não decide. A decisão, ela é inerente ao homem, não a Deus. O homem precisa decidir. Eu quero ir para lá, eu não quero ir para lá. Sabe? Eu não sei como finalizou o teu casamento, o que aconteceu no seu casamento. Existem muitas histórias, né? Agora, às vezes você está presa nesse relacionamento por causa de uma dependência. Não é amor. Não é amor. Não é aliança, gente. Lembra que eu falei lá no começo? Não sei quem já entrou, já pegou? Tem que ver a intenção do teu coração. Se você quer ficar com essa pessoa por causa de dinheiro, ou por causa dos filhos, ou por causa de uma dependência emocional, que dependência emocional não é amor. Não é amor. Entendeu? Então, assim, tem que ver o que está dentro do teu coração. E a Bíblia diz que o Senhor, somente Deus, sabe o que está dentro do teu coração. Então, ele fala dentro de você. Saiba disso, ele fala primeiro com você. Essas coisas de ficar procurando 300 pessoas para falar, você vai ficar louca. Aí você vai ficar cheio de informação na tua cabeça, mas fulano disse, fulano... Querida, o que Deus falou para você? E o que Deus falou já dentro do teu coração? Isso daí não tem preço. Olha, quando Deus fala dentro do teu coração, você não tem dúvida. É uma coisa muito, muito séria. Você não tem dúvida naquilo que Deus fala. A dúvida, ela não é de Deus. A dúvida não vem de Deus. Se você tem dúvida ainda no teu coração, é porque você não tem convicção, que você não tem certeza. Então não faça. Né? Muitas vezes tem gente que pensa em voltar com o marido, dá uma tristeza no coração, me dá... Igual eu, né? Eu acabei de dar um exemplo. Quando Deus me questionou e me falou, me deu tristeza. Tinha que ter minha alegria. Falando, não, é isso que eu quero. Né? Me deu uma tristeza. Não era isso, não. Eu estava me enganando pela religiosidade. Né? Porque a religiosidade, ela, infelizmente, faz a gente perder a conexão com as verdades espirituais. Isso é. Não deixa isso acontecer na tua vida. Né, Cris? Procurando alguma justificativa. Né? Ah, não, porque fulano falou comigo, então eu fui por causa que fulano falou. Nossa, essa responsabilidade. Essas histórias são armadilhas que prendem tanto as pessoas, e você vê vidas que não andam. Elas estão amarradas em vozes que falaram coisas para ela. Eu tenho casos e casos que eu podia falar aqui de situações que pessoas ficaram aprisionadas numa palavra. Agora a Bíblia fala lá em Mateus 7, Mateus 6, né? Fecha a porta do teu quarto e o Deus que te vê em oculto, ele vai te responder. Ele vai te responder. Não é? Sim, Deus pode usar pessoas para te responderem, sim, tá? Mas comigo, por exemplo, Deus já me deu altas puxadas de orelha, altas, né? Porque eu falo, Senhor, mas eu respondi, eu fui buscar a resposta no meu líder, né, na minha autoridade, eu não encontro paz. Ele falou, pois é, por que você não pergunta para mim? Por que você não pergunta para mim? Aí eu tomei outra, pá, de Deus. Eu falei, meu Deus do céu. E aquilo que minha autoridade tinha falado para fazer, eu não fiz, porque eu não tive paz, porque Deus tinha a resposta certa naquela situação. E eu esperei em Deus e o Senhor fez a sua justiça. Então a gente precisa ter esse relacionamento. Hoje em dia as pessoas querem as coisas muito mastigadas. Muito mastigada. E não dá. Ou às vezes até mesmo a Deus, né, Cris? E Deus responder, né? E aquilo que a gente ouve de Deus, a gente não quer a resposta certa, né? Teve uma vez que o Lucas me fez raiva, falei um pouco mais alto com ele, aí ele falou assim, é isso que você ensina as suas meninas, então... a falar alto com o marido, eu fiquei com uma raiva, tinha um inimigo falando comigo. Subi e falei, meu Deus, eu não quero ser hipócrita, Deus. Fala comigo, né? Se realmente eu tô sendo isso. Orei, abri minha Bíblia e saiu lá em Romanos 8.
Porventura pode falar do seu irmão e não tirar a trava do seu olho? Eu, ai, Senhor, fala, né? A chicotada. Aí eu fui e desci, né, com aquela cara de cachorrinho arrependido, fui pedir desculpa, né? Mas porque o Senhor falou comigo claramente na hora, na palavra. Às vezes a gente tem medo de perguntar para Deus, porque sabe que Deus vai dar uma resposta que às vezes a gente não quer, né? E eu vou te falar uma coisa, às vezes, sempre Deus vai responder aquilo que você não quer, porque o teu orgulho faz com que você não enxergue aquilo que é o que o Senhor tem para a sua vida. A gente sempre vai ser confrontado no nosso orgulho, entende? Então ele resiste ao soberbo, dá graça ao humilde. Isso é mesmo. Por isso que as pessoas às vezes não ganham a sabedoria de Deus, que é a palavra do Senhor, né? Fala que Deus, né, resiste aos soberbos. Sim. Não ouve audições. Teve outra pergunta aqui, Cris. Meu namoro vai ser restaurado? Estamos separados. Eu vou saber, minha filha. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou saber o que aconteceu. Não sei. Outro dia teve uma menina que falou assim, meu namoro, eu tô namorando, né, uma pessoa, só que já aconteceu 2 fatos, que ele me traiu, né? E eu não quero voltar com ele, mas ele fica insistindo, eu já perdi uma vez, eu voltei, agora eu não sei o que eu faço. Falei, verdadeiramente, você não sabe o que você faz? Eu acho que a época do namoro é época de teste, entendeu? Você vai testar para ver se ele é um bom marido para você. Se ele vai ser um bom sacerdote, um bom líder, um bom cabeça. É isso que você tem que analisar, entendeu? Agora, se já não deu certo aqui o namoro, cuidado. Você vai entrar num casamento onde é uma aliança, e aí começa, a aliança, ela é uma aliança. Você não pode fazer um teste, falar, eu vou casar, depois eu descaso qualquer coisa. Você já entra errado no relacionamento. E não vai dar certo. Então, assim, eu não sei se o teu namoro vai dar certo ou não. Depende do que você tem programado para... o que você quer? O que você quer? Né? Será que esse cara, ele está dentro dos atributos que você tem dentro de você, como você quer um homem? Né? Faz a listinha lá como você quer essa pessoa dentro do teu coração. Olha, eu quero desta forma, eu quero desta forma, eu quero... Vai falando, né, o que você quer. Vai falando o que você quer. Quem sabe, né? Aí você vai olhar aquilo e vai falar, nossa, eu acho que esse cara não está dentro dessa lista. Então, veja as prioridades dentro do teu coração. Eu não sei se vai dar certo ou não. Eu não sei a tua história, eu não sei o que aconteceu, mas você entendeu? O exemplo que eu dei é para a pessoa realmente, não tem o que voltar. O que tem que voltar com uma pessoa que já te traiu 2 vezes no namoro? Não é uma pessoa que é correta, não tem os mesmos valores que você tem, as mesmas crenças, né? Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Cuidado. A fase do namoro é a fase do conhecimento. É para ver se realmente vai dar certo, se realmente você vai olhar com os olhos, falar, não, ver se ele vai ser um bom marido para mim. E você vai avaliar. Outra pergunta aqui, Cris. A Ângela está perguntando. No deixar ir, o silêncio é necessário até quando? Tem alguém falando para você ler uma pergunta que ficou lá no começo, viu? Não sei. Vou olhar aqui. Casa, vista, mar, sei lá. Não sei se é a mesma. Essa foi a Ângela. Eu vou procurando aqui o da Ângela. Eu vou perguntando da casa enquanto você responde da Ângela. É que eu não entendi a pergunta. No deixar ir o silêncio é necessário até quando? Eu não entendi. Ir, o silêncio é necessário até quando? Eu não entendi. O deixar ir. Explica, Ângela, direitinho. Eu não expliquei, não entendi, Ângela. Responde, pergunta de novo. Estou no silêncio há 6 meses. Essa pessoa, eu acho que fez uma pergunta lá em cima, ela falou para você dar uma olhada. Coloca lá no balãozinho de perguntas também, fica mais fácil, né? Fica melhor. Mas aqui... A Angela colocou? Não. Tem uma pergunta. Estou com problema de aceitar o término do meu casamento.
Fico sentindo como se tivesse perdido a batalha, como se eu tivesse decepcionado a Deus. A pergunta foi o que a Casa falou. Você pode repetir? Tem uma pergunta. Estou com problema de aceitar o término do meu casamento. Fico sentindo como se tivesse perdido a batalha, como se tivesse decepcionado a Deus. Então, mas eu não sei o que aconteceu. A pessoa foi embora, quem terminou? Foi ela, foi ele? Houve traição ou não houve? Quem que rompeu, né? Nós somos, se foi a pessoa que foi embora e resolveu isso, nós não comandamos a vida de ninguém, né? A pessoa ela tem uma opção, ela quis ir embora, ela foi embora. Você não tem que achar que você está decepcionando alguém, né? Que é Deus. Por que você acha que está decepcionando a Deus? Você se sente culpada da quebra da relação? Eu sei que sempre tem a porção de cada um dentro da questão da família, né? Mas agora, se você tem a consciência disso... Não houve traição, ele que terminou. Não houve traição, ele que terminou? Isso. Então, sem motivo algum, né? A Bíblia não dá nem legalidade para um casamento que é quebrado dessa forma, né? Você sabe, né? Na Bíblia está falando lá quais os dois motivos que você pode se separar, né? É o divórcio ou por causa do adultério, tá? É o adultério e ou se ele morrer, né? Ou por morte. Mas assim, do nada, né? A pessoa separar. Então assim, se você enxerga que no teu relacionamento de alguma forma você pesou em alguma coisa, né? De alguma forma você contribuiu, né, para alguma questão, porque às vezes é muito intolerante, às vezes é muito insubmissa, tem muitas questões aí que precisa ser conversada, né? Você começa a mudar teu comportamento. Se você quer essa restauração, muda teu comportamento, começa a mudar e se transformar, né? Que o outro vai ver, perceber. E se é isso que você quer, né? De ser restaurado. Agora, se você ficar só... sinto que eu decepcionei a Deus, decepcionei o mundo, as pessoas, estou frustrada, você vai ficar parada num lugar sem movimento, e isso não adianta para a sua vida. Você precisa fluir, você precisa andar para frente, você precisa se movimentar, né? O mundo não para porque você está chorando, ou porque você está com um problema. O mundo, ele continua, a noite chega, o dia sai, e vai rodando a vida, né? Agora... Pelo contrário, se você não resolver, vai vir mais problema ainda. Porque vai acumulando, né? Não tem jeito. Então, assim, toma um rumo na sua vida, assim, de falar, não, por que você decepcionaria a Deus se a atitude foi do seu marido de sair? Não tem lógica isso. Então, por favor, não tenha isso dentro de você, porque não tem lógica, né? Ele que tomou uma atitude e saiu, né? Você está firme no teu propósito. Então continue firme, né? Deus é um Deus realmente, ele é um Deus da aliança, é o Deus da restauração. E o Senhor, ele vai dar o time certo de você enxergar isso. É que eu falei hoje até para uma pessoa, quando a gente está machucada, a gente está numa dor aguda. Começo e rompimento de separação no início, um divórcio cruel, né? Lá em Malaquias 2, acho que 10, fala da deslealdade. Isso é uma coisa desleal, né, para a pessoa que sofre com isso. É um rompimento, é como se algo tivesse quebrado dentro de você. Então você está com uma dor aguda, sabe? Só tem um pouco de paciência com você que isso vai passar. Oi? E a gente acaba se culpando, né? Sempre se... primeiro pensando. E não adianta, porque isso vai te trazer mais dor e mais peso, né? Tenta se poupar, assim, de se amar, se cuidar, falar, não, eu vou me amar, vou me cuidar, onde eu tiver que ser transformado, eu vou transformar, mas eu tenho um alvo, a minha vida não parou por causa que esta pessoa escolheu um caminho diferente, entendeu? Então saiba disso. Explicando o que Isota naquela pergunta, o deixar ir é contato zero. Não ficar ligando, mandando mensagem, não ficar cobrando. Contato zero. Parar aquele contato. Falar só dos filhos, só o necessário, não ficar brigando.
Ah, sim, com certeza. A pessoa já está com outro rumo no casamento. Você tem filhos com essa pessoa, realmente o que vai ligar vocês dois são os filhos, tá? Os filhos, a educação pertence ao pai e à mãe. Então, a função marido e mulher acabou, mas a função pai e mãe permanece. Eu não sei a idade dos filhos. Mas então, assim, o que você vai entrar em contato com eles são as questões de filho, dos filhos. Ficar brigando, ficar olhando a rede social dele, vendo com quem ele sai, com quem ele entra, com quem ele gasta. Você só vai sofrer, né? E você não vai resolver nada, sabe? Aí a pergunta dela foi até quando, não, até quando deixar ir? Não falar, só falar dos filhos. Ué, mas se separou, é o que eu estou dizendo, se você já se separou e há um divórcio, sei lá, uma separação, realmente o que vocês vão conversar é sobre filhos. Não é mais sobre nada mais. Se dentro dele está resolvido, dentro de você não está. O problema está dentro de você. Você precisa resolver essa questão. Entende? A Bíblia não fala que a mulher ganha o marido no silêncio? Por que você quer falar? Por que você quer ficar falando? Que nem mulher dele você é mais. Vocês estão separados. Cada vez que você fala, mais cova você vai abrindo e parece que você entra num buraco. Então não é melhor você rever seus conceitos? Deixar enxergar em você uma transformação, uma mudança, se é isso que você quer, né? Se é isso que você tem de propósito, e a gente faz as coisas, né, com alegria, né? Com alegria, não é com peso, chorando, ai, não aguento mais, são 20 anos orando por este homem, nada acontece. Olha, você perdeu 20 anos da sua vida, Deus nem está te pedindo isso. Ele não está tocando a vida dele com outra pessoa, né? Deixa Deus, o que Deus falou dentro do teu coração. É isso que você tem que saber, tem que realmente ser. Hoje, a conversa somente dos filhos. E não é brigar, viu? Não fica fazendo dos seus filhos recadinho, porque tem gente que usa os filhos como canal de recado. Fala pro teu pai isso, fala pro teu pai aquilo. Olha como eu tô sofrendo por causa do teu pai. Gente, por favor, né? Criança não é para ser isso um depósito do lixo emocional seu. Tá? Não deixa isso, porque você vai ferir a identidade dessa criança em relação ao pai. E você vai sofrer um preço por causa disso. Não faça isso. Tá? Não use seus filhos para ficar atingindo a pessoa. Não faça isso. Tem mais uma pergunta aqui. Tem alguma pergunta mais no Instagram? Que eu vou ler uma que chegou Tem uma aqui. aqui que falou, é uma tal de Morgana. Ela falou, eu estou vivendo o mesmo, a dor da traição, abandono, filho fora do casamento, tudo como exatamente aconteceu com a minha mãe, quando eu tinha 12 anos. E hoje minha filha tem 11. Então, sabe o que está acontecendo, querida? Você tá identificada com a sua mãe. Você está numa identificação com a sua mãe profunda. E você vive as mesmas dores que ela, e se não quebrar, tua filha vai viver a mesma coisa que você. Entende? Porque é nisso que você acredita, que ela passou por aquilo e você ia passar por isso e por isso que você está passando. Então, tem que ser quebrado isso dentro de você, né? Tem que ser quebrado, acho que entrou alguém aqui. Tem que ser quebrado isso dentro de você, mudado isso, porque existe aí uma identificação com a sua mãe, tá? Você precisa emocionalmente deixar pai e mãe, deixar a sua mãe. Tá? O que ela escolheu, o que aconteceu com ela foi uma escolha dela. Você não tem responsabilidade por ela, você não tem culpa, não tem que carregar culpa por ela, né? Para que essa sequência não continue, essa maldição. Aí a gente fala que a iniquidade continua no casamento. Foi a Ângela. Ô, Ângela, sai, por favor. Acho que eu te coloquei sem querer. E eu não tô conseguindo te tirar. Eu te colocar sem querer. Eu não sei. É só sair. Sai e entrar, né? Pronto. Isso. Obrigada. De celular, só Deus. E a Morgana perguntou, e como eu faço isso? Então, Morgana, como você faz isso? Como você faz isso? Bom, seria bom você ter um processo terapêutico, né? Porque aí tem várias histórias com você e sua mãe, provavelmente. Então é importante para você ter um autoconhecimento, se conhecer, né?
Mas o que você tem que fazer? Sabe, olhar para tua mãe e teu pai e perdoá-los os dois, né? Assim, dentro do teu coração, olhar para os dois e falar, perdoar, porque foi escolha da sua mãe, seu pai escolheu sua mãe, e eles faziam isso. Então, quando você entrou no modo vingança, sabe? Quando aconteceu tudo aquilo com a sua mãe, entrou a dor no teu coração, a vingança no teu coração acabou, porque a Jó fala, aquilo que eu temia me sobrevém, entende? Então, se sobreveio sobre a sua vida, né? Aquilo que você mais temia, porque você está lá querendo ser a justiceira da sua mãe, entende? Então, quais palavras será que você lançou quando você tinha 12 anos? Ai, se isso acontecesse comigo, eu faria isso, isso, isso. Ai, nananana, se fosse eu. Ai, lá, não é verdade? E aí? Eu estou falando aqui com você, vê o que você sentenciou, porque hoje você está acontecendo isso com você. Será que você agiria igual? Não age, pior que não age, aconteceu a mesma coisa comigo, entendeu? Não age. Então, uma coisa é deixar a sua mãe resolver as questões dela, mesmo morta. Ah, mas ela está morta, mas dentro está viva do seu coração, dentro da tua vida, dos seus pensamentos, né? Olhar para ela com olhar de amor, para o seu pai com olhar de amor mesmo, e falar, olha, vocês se escolheram, eu amo vocês dois, mas eu não entro nessa justiça, nessa vingança, isso não pertence a mim. Eu pego o que é melhor dos dois, escreve no papel, pega o que é melhor dos dois, faz uma lista assim. O que você ama no seu pai e o que você ama na sua mãe. E todo dia você vai agradecer por aquilo, e aquilo vai ser a verdade dentro da tua vida, e você vai liberar a vida deles. Quando o amor verdadeiro entrar, vai ser força potencial para a tua vida, e você vai quebrar isso da vida da sua filha. Entendeu? E se você já fala isso para ela, já que ela tem 11, fala, filha, aconteceu isso, porque quando eu tinha a tua idade, aconteceu isso, eu tô liberando a tua vida, você não vai viver da mesma forma, a mamãe tá bem, porque se você começar a mostrar a dor, o sofrimento, olha como seu pai é ruim, olha lá, ela vai entrar na mesma dinâmica que você entrou com a sua mãe. Entende? Então, por favor, é o que eu falei lá desde o começo, não use os filhos como canal de lixo emocional. Não faça isso é injusto. Porque filho vai tomar partido. E aí, se ele toma partido por um, o outro morre lá dentro dele. Aí ele fica fraco, porque os dois, pai e mãe, tem que estar forte dentro da gente, vivo. A Bíblia é clara, honrar pai e mãe, para que tudo te vá bem. Então, honrar é isso que eu estou dizendo. Dentro do teu coração, como que você honra os dois? Entende? Preservando a imagem deles, aquilo que... Ah, eles não têm nada de bom. Ah, eles têm sim. Eles já te deram vida, né? Eles te deram vida. Então, de graça aí, ó, você tá aí, bem ou mal tu tá aí, né? Você se virou, tá aí. Então, só por isso você tem que agradecer. Você tem que ser feliz por isso. Verdade. Ótimo. Mais alguma pergunta aqui do Insta? Que eu vou ler outra que chegou aqui. Não tô vendo, mas pode ler aí que a gente responde. Tá. Por que os homens traem mais do que as mulheres? E por que sofrem tanto com isso? Aonde que ela viu esse índice? Menina, hoje em dia tá estranho o negócio, viu? Não é? A sociedade machista. Olha, porque falam assim que a lei da Maria da Penha, né? Ela é usada tal, mas ninguém fala. As mulheres sofrem agressão, feminicídio, mas uma pesquisa que eu estava lendo é que os homens têm vergonha de ir na polícia. Né? Muitos deles têm vergonha de ir à polícia, de fazer um boletim de ocorrência, porque né, no Brasil você apanhou de uma mulher, você está sofrendo ameaças, então eles não vão. Mas que o índice que eles sofrem também, essa violência física, é muito grande. Então, assim, não é só homem que trai, não é, gente. Mulher também trai, entendeu? Mulher também trai, né? Não tem essa. Da onde que vem isso, onde que não vem. Eu acho que é assim, se a pessoa tem os mesmos valores que você, se ela tem os mesmos princípios, por isso que eu falei para aquela menina lá como ela escolhe o namorado. Se ela tem os mesmos valores, os mesmos princípios que você, isso já facilita. Não é que dizer que vai ser 100% de certeza que vai dar certo, tá bom? Não é isso que vai dar certo. Mas assim, a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todo mundo está sujeito a cair, gente. Todo mundo está sujeito a cair. Jesus falou o quê? Vai, não peques mais.
para que não vos suceda coisa pior. Então, assim, tá bom, você pecou, o Senhor te perdoa, mas levanta, para que não vos suceda coisa pior. Agora, você vê a história da pessoa, você analisa a história da pessoa, você vê como ela vem, né, se desenvolvendo em outros relacionamentos. Ah, mas a pessoa não vai falar a verdade. Fica amiga dela para você ver se você não vai aprendendo com como que ela funciona. Você vai se infiltrando na família, você vai se infiltrando nos amigos. Sempre tem uma piadinha que sai, sempre tem uma fala que vai sair, e você vai ouvindo. Mas não, as pessoas já querem enfiar o pé na jaca, sai abraçando, beijando, porque é lindo, pronto. Não vê, aí fica cega, não vê o principal e entra numa cilada. Entra numa cilada. O cara é bom de papo, o cara é manipulador, o cara é... Igual esse caso que nós estamos acompanhando do caso Henri, né? O que aconteceu, o cara, ele... todas as mulheres falam. Ele é manso, ele tem boa lábia. O psicopata é assim, gente. Ninguém desconfia dele, não. Ele faz tudo o que você quer ouvir. Ele fala para você o que você quer ouvir. Né? Então, você vê a última testemunha, essa aí foi a que é do menino, né? Que o menino dele quebrou a perna, né? Graças a Deus não morreu, né? Mas ela teve 6 anos de relacionamento com ele. Ela apanhava dele e nunca procurou a polícia. Ela sofria violência e nunca procurou. Ao ponto da irmã dela falou, você não procura mais ela, porque ela está aqui com o olho roxo, né? E ela está muito mal, mas eu sei que sempre é isso, ela acaba sempre voltando. Então, olha a doença. Olha a doença. Ela percebeu, e ela falou pro repórter, o Cabrini, não, eu afastei os meus filhos dele quando eu percebi que ele era violento. Cara, tudo bem, mas e você? Continuou mais 5 anos? Que tipo de relação você quer com uma pessoa? Vamos pensar, vai. Que tipo de relação você quer com uma pessoa que não vai aceitar teus filhos, em primeiro lugar? Que não respeita teus filhos? Que não vai construir um casamento, uma família com você? Como que é isso, gente? Por favor, me explica. Não faz sentido. Não faz sentido as respostas? Ó, eu vou te falar, para todos vocês que estão aí, vocês sabem a resposta. Todo mundo sabe a resposta. Essa é a verdade. Cada uma de vocês, dentro do teu coração, sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Não faz, porque aí a alma grita, a alma geme, a alma está deformada, tem machucaduras, começa a ter mal comunicação com o espírito, e você fica com aquele... Sabe aquela rádio que fica mal chiando? Fica uma rádio chiando, Deus fala uma coisa e você não escuta, finge que não escuta, e sabe, fica perdida. Vamos lá, na real, você sabe o que tem que fazer, sabe? Tiago, perguntam para ele, Tiago, o que é pecado? Né? E Tiago muito claro, assim, pecado é tudo aquilo que você sabe que tem que fazer e não faz. Né? Então é isso. Você sabe o que tem que fazer e não faz, isso é pecado. Casamento, ele tem que ser bênção na sua vida. Se você vê que este homem ou mulher, ele está dentro do padrão daquilo que você quer para a tua vida. Eu não sei o que eu quero. Porque sempre veio de um lar, né? Igual essa moça que falou agora. O pai traiu a mãe, teve filho fora do casamento, quando ela tinha 12 anos, sofreu tudo isso. Caramba! Por que será que ela traiu um homem da mesma espécie? Que fez a mesma coisa com ela? Por que esse padrão se perdeu no meio do caminho? Entendeu? Então precisa tomar cuidado. Cris, a gente só tem mais 9 minutos, Tá. Mas tem 2 perguntas aqui. Eu vou tentar, né, ver se consegue juntar. A primeira pergunta é... Desculpa, eu tô rindo aqui, porque a Tati escreveu que o motoboy, a namorada dele quebrou o celular. Tá vendo, gente? Os homens apanham, gente. Ai, meu. Colocou assim, quando os dois traem, foi uma pergunta. Certo. E a segunda pergunta foi, o cônjuge tem estabilidade emocional. Uma hora quer e outra não. Como se posicionar? É a mesma pessoa, não, né? Não. Tá. Deixa eu ver. Não é. Acho que não. Querida, quando os dois traem, acabou o casamento. O que vocês estão fazendo junto? Não tem o que fazer. Não tem casamento. Não tem, é simples assim. Não existe casamento. Quando os dois traem, vocês estão... É casamento liberal, né, Cris? Aí é um relacionamento aberto, mudando. Olha, se vocês têm esse acordo,
Vamos lá. Se vocês têm esse acordo que cada um faz o que quer, beleza, continua. Só que não tem casamento. Casamento não é isso. Casamento não é isso. Ah, cada um mora numa casa. Casamento não é isso. Ah, eu saio e faço o que eu quero. Casamento não é isso. É vida de solteiro, então continua solteiro. Os dois não casaram, vocês dois não casaram, ou sei lá quem, tá? Não casaram, não casaram, não há um casamento. Casamento, eu sempre falo, você vai ter que deixar coisas, deixar pai e mãe. Você tem que deixar coisas, o outro também, para que vocês construam algo juntos, para que vocês tenham foco e propósito juntos. Se não tem, não casou, não abre mão disso. Então, não, os dois não estão casados, não casou, tá? A outra, o cônjuge tem estabilidade emocional, uma hora quer, ele não tem estabilidade emocional, né? Uma hora quer, outra hora não quer, como se posicionar. Minha filha, você está casada com, eu acho que é aquela que já perguntou lá atrás. Essa pessoa é uma criança, né? Porque criança uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, né? Vamos lá. Então você que sabe, você quer trocar fralda, dar mamadeira para ele, cuidar de mais uma criança, bem-vindo, pega e cria. Pega e cria. Agora, sabe, sabe que a Bíblia fala que essa pessoa é um cara de coração dúbio. Qualquer vento leva ele. Uma hora ele vai para um lado e outra hora ele vai para o outro. Como você pode ter um cabeça, que é o sacerdote, te dando direção nas coisas, se uma hora ele está falando, não, vamos para cá, todo mundo para a direita, vai todo mundo para a direita, daqui a pouco, ah, não, vai todo mundo para a esquerda, não, errei o caminho, volta para lá. Vocês vão dar a volta ao redor de um monte de coisa. E vocês não vão crescer. Agora, vamos lá. O cônjuge tem estabilidade. E você? O que que você tem? Como você se posiciona? O que que você quer da vida? O que que você quer da vida? O que que você quer como pessoa, né? Como mulher, como propósito de vida? O que que você sonha? O que que você quer? Porque quando a gente coloca muito no outro as coisas, a gente pega muletinhas e fica andando só de muleta na vida, né? Não precisa ser assim. Quando você se mostrar numa posição, naquilo que você quer, dos seus propósitos, as coisas começam a mudar. A pessoa só faz o que faz porque você aceita. Você aceita. Você não coloca limite. Então, como você tem que se posicionar? Coloca limite. Sim, sim, não, não. O que passou disso é procedência maligna, não é a palavra diz? Então você coloca limite. Coloque limite. Entendeu? Não tem problema. Ah, eu vou perder. Perdeu! Quem perdeu? Perdeu o quê? Livramento, minha filha. Às vezes olha, eu vou te falar uma coisa. Às vezes é livramento, minha filha. Livramento. Tá? Tá? E outra, não estou falando para ninguém aqui descasar, tá? Quem está casado, permaneça casado, tá? Pega a tua cruz e anda, minha filha. Ninguém mandou escrever. Errou no recrutamento, dançou. Não tem como dar carta de demissão. Não dá, né? Agora, né? Se a pessoa optou, já está fora do casamento. Aí, mesmo fora do casamento... Gente, eu acho a pessoa é tão... Às vezes não sabe nem o que quer, porque às vezes ela está fora do casamento e ainda mandando dentro da casa. Porque a pessoa só se movimenta conforme o outro vai falando as coisas para ela. Gente, pelo amor de Deus. Idade nenhuma, né? Tem gente que está separada e fica ligando para ex-marido para falar o que faz, o que faz com aquilo. Que faz nada. A casa é tua, tem autoridade. O que você quer da sua vida? O que vai ligar você com ele são os filhos, ponto final. Fora isso, a vida emocional sua, a tua vida financeira, profissional, querida. Pergunta para amiga. Quer bater papo? Pega uma amiga de confiança e fala, né? Para com isso. Não fica caindo nessas coisas não, que é tudo laço, viu? Tudo laço. Cris, acabou o nosso tempo, infelizmente, mas queria agradecer muito. Amém. Né? E a Cris fala mesmo, gente, ela é minha psicóloga, ela é uma das mais briga comigo. Fala, Marcela, tá agindo igual criança, porque às vezes a gente acha que cresceu, né, que é nossas atitudes também, mas a gente acaba tendo muita atitude de criança. Principalmente quando fala emocional, envolve outras pessoas. Mas muito obrigada, Cris. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Salva, tá? A Cris ajuda a gente nesse projeto também. Né? Ela tem um grupo dela que tem as lives. A gente também coloca lá no grupo o link. Isso, muito todo obrigada. sábado, às 3h, hein? @terapia-grupo. É Põe isso, aí, vocês Tati, entram... escreve aí, @terapia-grupo. Escreve aí nos comentários.
E assim, muito obrigada, Deus abençoe. Meninas, entram lá no grupo de WhatsApp, a gente vai conversando, tira dúvida. Viu? Muito obrigada. Deus Beijo. abençoe, viu? Obrigada a vocês, Tchau. viu? Ó, daqui 15 dias a gente responde mais perguntas, né? Aproveita e vai Uhum. colocando as perguntas, né? Aí nesse tempo, né? Fazer uma listinha aqui. É, faz uma listinha. Tá Tchau. bom. Tudo de bom. Obrigada. Tchau. Cris, encerra, porque eu não tô conseguindo. Isso, a Cris saiu. Agora eu vou ver se eu consigo salvar aqui. Gente, meu celular travou aqui. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, dá seu comentário, se inscreva no nosso canal também, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos também um grupo de estudos, o Instagram, tá bom? Tem para homens, mulheres. Vem com a gente.